Boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast da Liga Portuguesa de Trote e Galope. Hoje novamente na companhia de três ilustres convidados que vêm falar um bocadinho daquilo que é o gosto por duas modalidades diferentes, duas paixões, carros e cavalos. Será o tema do nosso podcast do dia de hoje. Apresento o José Lemos, que é natural de Guimarães, tem um passado também ligado aos carros e um presente ligado às corridas de cavalos. O professor Adriano Pereira, também ele com uma paixão relacionada com os carros e com os cavalos, uma das pessoas também pertencentes aos órgãos sociais da Liga Portuguesa de Trote e Galope e um dos participantes na fundação desta instituição, e que é natural de Baião. Sim. E o Frederico Martins, que é natural de Alfena, também ele que esteve ligado aos carros de competição, atualmente continua também ligado aos automóveis e ligado às corridas de cavalos, tem uma quadra de trote e de galope e participa no campeonato nacional e também no campeonato além fronteiras, em algumas corridas além fronteiras. Muito bem-vindos a todos. O Hélder Barbosa, presidente da Liga Portuguesa de Trote e Galope, mais uma vez aqui presente para ajudar a mediar este podcast. Esperamos que seja aqui uma conversa animada, com muitos temas, com muito conteúdo, à imagem do que tem sucedido nos episódios anteriores, que tem sido realmente enriquecedor poder participar aqui e debater convosco as ideias que temos sobre as corridas. Estaremos aqui hoje para falar mais um pouco. José, começamos por ti, que certamente és dos mais jovens aqui connosco, mais jovem aqui também na modalidade. Tu começas primeiro com os carros, a tua paixão primeiro é os carros. Sim, minha paixão inicialmente começou com carros. Eu estudava e essas coisas todas e nasceu um bocado a paixão pelos carros. Já estudavas alguma coisa relacionada com automóveis, com mecânica? Eu fiz a escola normal, depois é que fui tirar um curso de automóveis e essas coisas todas. Prontos, mas antes de entrar nesse mundo dos carros e por aí fora, tinha colegas meus que estudavam comigo e por aí fora, que tinham cavalos de corrida e por aí fora, e então a gente acompanhava e essas coisas todas, então fiquei sempre com esse bichinho ali, assim. Prontos, e depois eu sempre tinha dito que um dia iria ter um cavalo de corrida. Prontos, e depois entretanto propôs e eu trabalhava com carros, evoluí nos carros e por aí fora, e depois propôs e eu comprei o meu primeiro cavalo de corrida. Como é que se chama o teu cavalo, o teu primeiro cavalo? O meu primeiro cavalo de corrida é a Aroa. Ainda continua em competição? É sim, continua em competição na mesma, só que já não sou eu o proprietário, já está no nome de outra pessoa, já está noutra pessoa. Atualmente tenho outro, mas... Como é que se chama? É o Natan. O Natan? É o Natan, que é o meu atual cavalo neste momento. Está também ele, ambos esses cavalos, né? A Aro uma égua e o Natan um cavalo, na preparação do João Pedro Pereira, né? Sim. Também é um jovem preparador que temos aqui em Portugal e que está também a fazer já um bom trabalho e já ganhou corridas este ano, e é meritório. Mas nos carros há aqui um passado ligado à competição ou é só oficina de mecânica? Uma pergunta, és mecânico? Exatamente. És mecânico? Sim. Eu trabalho com profissão carros. É como mecânico? É, minha profissão é mecânica, sou mecânico. Eu trabalhei também com carros de rally, por aí fora, de provas de arranque, essas coisas todas, esse tipo de desportos. Depois é que me afastei um bocado disso. Neste momento trabalho só com carros mesmo, com parte mecânica. Eu tenho... Já foste piloto? Ou... Não. Corria assim, em provas normal de concentrações de tuning ou por aí fora, é corria. O que é que para ti achas que são os pontos de ligação entre estes dois desportos, estas duas modalidades? Os carros, em termos de... É um desporto também bastante dispendioso, não é? Exatamente. Assim, eu acho que o que me fascinou um bocado é assim... um bocado também pela fome de vencer, não é? Assim, seja num carro, seja num cavalo, é igual. Acho que quem tem um desporto, quem tem neste momento outros dois desportos, tem aquela fome de vencer. Então foi um bocado isso. Eu tinha aquele gosto, tenho gosto por carros, tenho gosto por cavalos, então foi sempre um bocado isso. Aquele gosto de aquela adrenalina, vencer, aquela adrenalina, não é? que me puxou um bocado tentar para... ver quem é que vai ser o primeiro a cruzar na meta e se temos aqui algum cunho nosso que esteja ali também ajudando. Depois inicialmente comecei a ganhar aquele gosto, os cavalos e por aí fora,
E compraste o teu primeiro cavalo. Exatamente. Comprei o meu primeiro. E onde vibravas mais? Nas corridas de cavalos? Onde vibras mais? Ou quando acompanhavas as corridas assim, de neste carros? neste momento, a coisa que eu gosto mais neste momento é cavalos. Deixei um bocado as corridas de parque. Né? Deixei um bocado as corridas Mas de se tivesse, ou seja, se tivesse que eleger o que é que mexia mais contigo? O que é que eu escolhi? Era O que é que cavalos. foram os cavalos? Se eu tivesse que eleger uma coisa ou tendencialmente, só se me dissessem assim, olha, tens uma coisa ou outra, qual é que escolhes? Escolhi os cavalos. Eu trabalho com carros na mesma. Sim, mas é que eu referia mais até era propriamente ao sentimento que te dá, aquela sensação que todos nós sabemos que se tem. A adrenalina que me dá uma corrida de cavalos não tem nada a ver com a adrenalina que me dá um carro. É diferente. Certo. E é tal coisa, ou seja, num cavalo tu não vais a pilotar. Exatamente. E num carro vais, É mesmo assim a adrenalina que a gente Aqui tem. também tem uma coisa diferente, não é? Aquilo é proprietário, não é? É um animal Sim, que ele... mas não corre, não monta, não é como nós todos. Exatamente. Quer dizer, nós todos não. Mas mesmo assim, ele é dos cavalos. É isso. O professor tem um passado que começa primeiro pelos carros ou pelos cavalos? Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os companheiros que estão aqui comigo neste painel e queria dizer-lhe que a primeira eu comecei pelos carros. Eu comecei a correr nos carros muito novo. O meu pai tinha um Mini... E tem um passado bonito. Era rally, O velocidade... meu pai, mas eu vou explicar. Eu primeiro comecei no Rallycross. Rallycross. Também Rallycross. é uma modalidade que eu Sim, estimo também e depois passei para o Campeonato Nacional de Slalom, onde corri também com um tio aqui dele, que era o Fernando Martins. Fernando Martins, alguns já partiram, o Francisco Carneiro, e ainda hoje partiu o outro, que era o Pimenta. o Pinto. Sim, essa gente toda. Pronto, e então comecei a correr muito novo. O primeiro carro que eu tive foi um Mini clássico que o meu pai tinha e eu nunca mais me esqueço porque numa noite troquei-lhe o motor ao carro, caminhei com o mecânico, troquei-lhe o motor ao carro e o meu pai outro dia pegou no carro e disse assim, este carro anda de caralho. Este carro anda de caralho. Porque eu tinha trocado o motor de noite que eu já estava com ideia. E depois eu não tinha carta de condução e pedi ao meu irmão que me levasse o carro a uma prova de perícia a Santa Marta de Penaguião. E por incrível que pareça, tive um acidente, mandei 8 pessoas para o hospital logo. Quer dizer, aquilo foi logo ali, começou logo assim, não é? Começa atribulado. Exatamente, e nunca mais me esqueço porque havia um senhor que era o da Mercedes, era um falecido Miro, que era a dona que tinha a Mercedes ali em trás dos montes, que veio ter comigo, mas foge daqui com esse carro, porque senão vai ser aqui uma desgraça, porque, quer dizer, nem tinha carta de condução, nem tinha nada, mas pronto, tinha aquele vício desde pequenino. Chegar aos cavalos foi por acaso. Foi por acaso. Porque eu tinha tido uma fase da minha vida com muito trabalho, tinha um bar e dava aulas, deitava-me todos os dias muito tarde, levantava-me muito cedo e uma altura qualquer resolvi pôr um travão naquela vida que eu tinha e pensei em comprar um cavalo, que também sempre gostei muito de cavalos. Pensei em comprar um cavalo para eu me divertir com ele. Mas era um cavalo de passeio, não? Não. E então, por incrível que pareça, eu vou para a escola e encontro o Orlando Pinheiro. Da Lixa. Na Amarante. Ele na altura estava a pensar em ir para Angola. Tinha um comércio, ia para lá trabalhar para Angola, qualquer coisa. E tinha uma égua de corrida, que era a Maria Rosária. Era por sangue inglês. Por sangue inglês, com 3 anos, que ela tinha na altura. E ele disse que ia vendê-la. E eu disse assim, vamos ver a égua. E ele tinha ali no cavalinho na Amarante, uma quinta. Fui lá ver a égua. E ele ainda hoje não acredita que eu nunca tinha montado um cavalo. Montei-me na égua de corrida, dei lá uma galopada com ela e comprei a égua logo. Nunca mais me esquece por 300 contos, na altura por 300 contos. Pronto, eu andava a passear com a égua em Mesão Frio e aparece-me um tal de Manuel Armando num dia da semana, falecido Manuel Armando, num dia da semana, e agarra-me uma perna e diz-me assim, amigo, você sabe no que anda montado? Isso é um cavalo de corrida. Um cavalo de corrida? Sim. Eu conheço bem este cavalo. E digo assim, mas porquê é que você conhece? Porque eu estou ligado às corridas e este cavalo era de fulano, assim. E é uma égua de corrida. E você sabia de pôr era a correr, não era andar aí a montar. Eu era bastante áspera até. Eu tirei logo a carta que fiquei logo ali. Fiquei logo ali. Dei alguns tombos nela porque ela era mesmo bastante acelerada. Pronto. E então eu disse, até como é que eu faço para pôr a égua a correr? E diz ele, olha, vou-lhe indicar um sítio, você vai à Maia,
vai falar com um indivíduo que é o seu Pedro da Maia, e você vai lá pôr a égua e ele traz na égua e leva a égua para as corridas. Pronto, foi a desgraça. A partir daí nunca mais parou. Compra um cavalo, depois compra outro. Mas realmente há compra outro. coincidências assim que a gente não consegue Foi explicar, assim, não é? foi assim. Por exemplo, você Foi vai na assim que rua aconteceu. a passear a cavalo com um professor em inglês Exatamente. e alguém lhe vai agarrar uma perna. sim, Amigo, sim. olha, você tem aqui para as corridas de cavalos. Exatamente. E Há eu venho coincidência. pôr a égua ali no destino. Pedro. destino, Venho não pôr a sei. égua no Pedro. O Pedro treina a égua. Houve um contrarrelógio em Rates. Pedro de Ratos. E o Pedro leva a égua para Rates. A égua não era grande coisa também. Ficava ali sempre no meio da tabela e tal. Levou a égua. Na altura que faziam um temos que contra-relógio com comprar. 50 cavalos, 70 Sim, cavalos, sim, 70 muitos cavalos. Mas ela fazia alguns coronas mais ou menos. Mas não era nada de ponta. Passado uns dias eu compro logo uma égua que era uma flower, que era uma égua russa muito boa, que andava nos lugares da frente. Comprei-a logo. Estava vacinado. Comprei logo, foi. E depois, pronto, a partir dali, partia um, comprava outro, dois, e andava sempre naquilo. E então, Professor, isto foi há quantos anos? Mais ou isso foi em menos? 98, por aí, mais ou menos, 98, 97, 98, foi quando se formou a Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida. Exatamente. Eu entrei para a Liga e a Liga era uma associação. não havia Liga, era Eram uma associação. associações. Era uma associação onde faltavam algumas coisas, fazia o que se podia, não é? Na altura fazia o que se podia, mas havia ali um déficit de regulamentos, disto e daquilo, e foi quando surgiu a ideia de fazermos uma Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida. Então eu sou sócio fundador, sou sócio número 2 e fundador da Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida. Fui o tesoureiro da Liga durante 4 anos ou 5, foi assim. E então juntámos um grupo de amigos que alguns já partiram, já não estão cá, a maioria deles quase, pelo menos metade já não estão cá. Sim, Brasileiro, Gonçalves, Manuel Armando, para não falar noutros que já partiram, e fundámos a Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida e embora o fizemos, porque foi aí que demos o primeiro impulso às corridas em Portugal. Não é? Começámos a fazer corridas a sério em Ponte Lima, no Choupal, em Cascais, andávamos por aí e fazíamos pronto, foi o primeiro campeonato a sério, no fundo, não é? Que se fez. Pronto, e andei por aí vários anos. Depois desliguei-me outra vez dos cavalos. Desliguei-me porquê? Porque para mim eu fico longe de tudo. Eu tinha os cavalos na Meia e eu morava em Mesão Frio na altura. E quer dizer, vinha aqui à Maia, depois tinha que ir à Maia 3 vezes por semana. Depois a sede da Liga era em Famalicão, ia um dia por semana a Famalicão. Quer dizer, passava a minha vida a andar para um lado e para o outro. Cheguei a uma altura que me cansei e afastei-me um bocado outra vez e voltei para os automóveis. Mas mesmo assim nunca deixou de estar ligado aos cavalos. Não, que sempre sabemos. tive os meus cavalos, sempre tive cavalos. sempre tive cavalos e nunca mais... Desligou-se das corridas. Das corridas. Agora de Agora, cavalos cavalos nunca sempre me teve desliguei. Os cavalos sempre tive, tenho as minhas boas cavalos, as minhas charretes para dar as minhas engatados, voltas. cavalos montados. O Frederico também começas com os carros ou começas com os cavalos? Como é que surge aqui? O Frederico nasceu Nós dos cavalos. nós estávamos a falar em destino. Eu posso te dizer a ti uma coisa que, falando da minha família, ironias do destino, eu nasci no dia de Todos os Santos. Nesse dia de manhã, a minha mãe foi ao Hospital São João. Porque, pronto, estava a sentir muitas dores. Foi lá, o ginecologista disse-lhe, vai embora porque isto ainda vai passar o fim de semana. Isto era uma quinta-feira. Isto eram para as 7 horas da manhã, segundo a conta da minha mãe. 10h30 da manhã, o rapaz, em casa dos meus avós maternos, que lá existiam cavalos, decide nascer. Ironias do destino. As únicas são vivos neste momento são 10 meus tios juntamente com a minha mãe, mas eram 11. Somos 20 e muitos netos. Só 2 é que nasceram em casa dos meus avós maternos, que sou eu e o meu primo Júlio, que ainda hoje continua ligado aos cavalos. O bichinho, entretanto, os meus pais moravam em bairro Famalicão, numa moradia, não tinha hipótese para ter cavalos. Havia uma quinta atrás da minha casa, tinha lá cavalos à corda, dei muito tombo atrás da corda porque bateu-me nas pernas e caía. Mas da tua família sim, havia cavalos. já havia a ligação aos cavalos, não é? Sim, havia cavalos. Meu tio foi um grande comerciante, foi porque já faleceu, um grande comerciante de cavalos. Eu, cada vez que vinha à casa dos meus avós, a minha mãe não me deixava ir para as cocheiras porque eu ficava logo todo cheio. E está bem, mãe, eu não vou cocheiro a cavalos.
E eu fugia para os cavalos. Depois, ainda miúdo, os automóveis e os cavalos continuam na minha infância, porque eu ainda hoje gosto muito de minis, o professor Adriano sabe disso. Porquê? Porque a filha da minha ama tinha um mini e eu com 4 ou 5 anos era eu, a minha ama, que era como nós chamávamos na nossa geração, que agora são babysitters, era eu e outro amigo meu, um empurrava e o outro guiava. Tínhamos chave, conseguíamos fazer. Mas falar em minis é que eu quando comecei nas corridas a sério foi também com mini, e eu tinha uma equipa aqui em Hermesinho, Narciso, no Narciso, do qual também fazia parte aqui o tio dele e outros por aqui. Era a equipa que lhe dava assistência. Sim, Sim. E corríamos todos de mini, era tudo com carros iguais. Mas que tipo de coisa que eram essas? Era rally? Não, é slalom, é para isso. Slalom, e depois mais tarde, rallies e circuitos. E circuitos, sim. Rallies e circuitos. Rallies e circuitos. Começámos no slalom, depois rallies e circuitos. Ainda tenho aqui no meu telemóvel fotografias do tio dele, desses amigos todos. Que essa modalidade do slalom não é muito frequente agora, não é uma... Há muita afição. Mas há um campeonato? Sim, um campeonato nacional. Sim, só que é mais para a zona centro. Está mais focado na zona centro. Também há, por exemplo, lá em cima, na Régua, todos os anos se faz a prova de Polícia do Socorro, há a de Vila Real, há muitas provas dessas ainda. Sim. Continua Como é que se divide em termos de categorias, de cilindrada? Na altura que nós corríamos, era os minis. Era a classe dos minis, era a classe de tração traseira e a classe de tração à frente dos outros, porque os minis eram que ganhavam tudo. Porque nós fazíamos mecânicas no mini, mecânica 1600. Quer dizer, aquilo levava uma cambota que na altura já custava uma fortuna. Não é até 1300, 1365, pois, mas eu explico. Eu não percebo nada do assunto. O máximo era até 1300, 1265, mas nós mandávamos via cambotas de Inglaterra, cambotas com diâmetro 91, por ser forjados, que para a cambota passar dentro do bloco tinha que escortar o bloco por dentro, e então aquilo ficava com... E ainda tenho o carro, aquilo fica com 1600 centímetros, aqueles que mandam arranque. Hoje estamos a falar de que é tudo mais trabalho na base da eletrónica, aqueles carros engenharias de mecânica. Temos aqui já vi que é um especialista da matéria, mas isto em questão de preparação de minis é muito mais complexo do que o que se possa imaginar. Até porque é um carro que tem o motor e a caixa ligados. Pois, é muito mais complexo. Uma martelada e não é só isso. Por exemplo, malha vai para o motor. Por exemplo, um curso de uma cambota normal 85 e metes uma cambota com um curso de 91. A cambota para passar dentro do bloco tem de ser o bloco todo cortado. Mas depois tem os pistões que também são alargados para a medida, para o máximo, em que o bloco fica mesmo no limite. Só que os minis, o tio aqui do Frederico e outro, o Pombal da Costa e outros amigos, fomos nós, no fundo, que os primeiros em Portugal, digamos assim, é ter a noção do que era fazer o mini a sério. Porquê? Porque quando se fez esses motores, motores mais puxados, eles partiam todos. E foi numa viagem à Inglaterra que se descobriu, com um preparador inglês, qual era o segredo para que eles não partissem. Porque quando se retifica um bloco de um mini, não é igual a retificar um bloco de outro carro qualquer, porque o bloco de mini tem que ser retificado puxado para um dos lados, para que as bielas depois fiquem a trabalhar direitas. E era uma situação em que ninguém em Portugal sabia. Basta que nós uma vez fizemos 3 motores, eu, Pombal da Costa e no mesmo preparador. E quem era o outro? O Carneiro. Partiu e fomos fazer a rodagem aos carros e na mesma rotunda partimos 3 motores. Íamos uns atrás dos outros, chegámos ali e os motores cangalharam-nos todos. porque faltava esse pormenor, que era puxar a ratificação era descentrada. E portanto, e como ninguém ainda é em Portugal, e depois quando chegámos à Inglaterra, um preparador que era o Swiftune, que ainda é em inglês, ele é que explicou qual era o segredo
E a partir daí nunca mais partiram os motores e os motores aguentam muito porque aquilo faz uma rotação brutal e a partir daí uma nunca mais caixinha houve de problema. fósforos daquelas com É, motor Nunca mais houve. com motor 1600 deve ser uma coisa extremamente engraçada. E é muito giro de se guiar. Eu tive o privilégio de guiar um carro daqueles, é muito giro de se guiar. É o carro mais complicado do mundo. Quem souber guiar um Mini guia tudo. Isso é verdade. Quem souber guiar o Mini sabe guiar tudo. Isso aí não há dúvida Depois as nenhuma. parecenças com os cavalos não há dúvida nenhuma de uma coisa. Eu ainda hoje, por exemplo, vendo automóveis porque faço aquilo que eu gosto. Eu ainda hoje tenho cavalos porque tenho porque gosto. A adrenalina é a mesma. De qualquer desporto motorizado, já andei de Moto 4, já andei de Jeep, já paradise ou nem. A diferença no meio disto tudo é fácil. É que eu entro para dentro de um carro, o carro não fala para mim. O carro não tem emoções. Certo? Sou eu sozinho que ou faço bem ou mal. Um cavalo. Pá. É preciso Interpretá-lo a simbiose das duas coisas. É preciso que o cavalo se adapte. Eu estou a falar no meu caso, no trote, se adapte à minha mão. É preciso que eu me adapte à minha mão e à minha maneira de ser, digamos assim. É preciso que eu me adapte à maneira de ser do cavalo e para mim é muito mais interessante, muito mais sadio. Agora, o bichinho na mesma para os automóveis continuamos a ter. Tudo aquilo que tenha motores a mim faz-me vibrar. Agora, um cavalo é um cavalo. Quando é que entras mais a sério na competição dos cavalos? Já tinha cavalos de passeio e que em 2012, sensivelmente, 13, é curioso porque, por exemplo, o meu tio às vezes dizia assim, não montas, está cheio de medo, mas não sei o quê, mas não sei o que mais. Conclusão, era sempre forçado, o professor Adriano, e vocês conheciam, era sempre forçado, eles de casa tinham que fazer bem. E um dia disse assim, tio, eu quero entrar no trote. Mas tu andas nos carros e nos cavalos, vais andar nos carros e nos cavalos. Eu disse, isso é um problema que é meu. Eu quando decidir, eu vou fazer uma opção. Eu quero experimentar o trote atrelado. Pá, e o meu tio satisfez uma vontade, chegámos à meia, ele engatou-me um cavalo preto, eu sentei-me atrás da arena e eu não via para a frente. Eu disse, ui tio, eu não consigo ir para a frente. Diz ele, nem tu nem nenhum. Foi a primeira vez, isto é verdade, é logo a primeira observação, a primeira má impressão daquilo. Eu não beijo para a frente, eu não vou conseguir direcionar o cavalo. Se quiseres ir baixo, não quiseres, não vais. Porque ele era um homem que, por exemplo, dizia que não se metia numa aranha com um cavalo. Mas eu sempre tive a adrenalina para a velocidade. Opa, ainda hoje tenho, seja ele numa coisa qualquer, gosto de velocidade. E eu disse, não, mas eu vou. Pai, foi uma experiência bonita porque dou uma volta à meia, aquele cavalo. Tinha alguma mão já de rédea de engatar cavalos, porque ele punha-me fino, ou era a benha ou era pamba, logo. Era assim que funcionava. A montar não era com a mão, era de chicote, no cavalo e em mim, como quem põe de fino. Eu pego, entro, dou uma volta a passo, lembro-me como se fosse hoje. Venho na reta oposta à reta da meta e o cavalo ligou a pisca para sair para o parque dos caminhões. E eu disse, ui, isto é assim, diz ele, isso é para andar atento. Diz ele, já estou a ver que vai existir. Eu disse, não, eu quero correr no trote, arranjo-me um cavalo, quero correr no trote. Mas esse cavalo que o teu tio corria ou era de comércio? Não, era de comércio. Arranjo-me um cavalo que eu quero correr no trote. Diz ele, tem um cavalo lá em casa, vou-te trazer, vai ser nesse cavalo que vais andar. Eu, o bichinho, eu quero ganhar. Toda a Mas gente. correstes? E eu quero ganhar com esse cavalo. E que cavalo é que era? O Tiki Jarzino. Sim. Pá, o início do trabalho um com o bom Tiki Jarzino, sim, mas o início do trabalho com o Tiki Jarzino, o cavalo não vinha preparado, estava no meu tio já há algum tempo. Dava uma volta e ligava à reserva, não andava mais. Só tio, isto não pode ser. O cavalo faz 750 metros, não anda mais. Se ele treina o cavalo, tu vais ver. Lembro-me como se fosse hoje a primeira corrida que vou fazer. Nesse ano o Acúrcio Peixoto, o nosso colega Acúrcio Peixoto foi campeão. Andava em 2 bons cavalos, que era o Metro do Jet e o Osiris Virmonte. E eu alinho e venho na frente para a última volta, em 2000 metros, e venho como um miúdo, com uma bicicleta, assim, as mãozinhas quietinhas para não galopar e tal. E venho na frente e pensei, estes indivíduos estão todos a gozar comigo.
Eu não vou com grande velocidade, como é que eu vou aqui na frente? Isto nem anda muito mais. O Crucio passa por mim e eu disse, não, agora não vou estragar tudo. Cheguei à curva que é mais, que as mãos continuem. Mas eu sempre fui uma pessoa assim um bocado aberta a desafios, se na próxima corrida tu não vais ganhar. Eu sem experiência nenhuma, mas meti-me na cabeça e disse, na próxima corrida tu não vais ganhar. Porque eu tenho muito mais cavalo que tu. Próxima corrida, ao final de 15 dias, tivemos uma brincadeira, os dois, que proporcionada por outro colega, que eu disse-lhe assim, olha, hoje eu vou ganhar a corrida, tu vais estar a sair da curva. E eu não morro de dizer isto, porque eu era maçarica à beira de um homem que já andava há anos nas corridas. E aconteceu assim. Depois esse cavalo pregou-me muito mais ainda ao vício, porquê? Maçarico nas corridas, ligado ao mundo dos cavalos, mas maçarico nas corridas. Esse cavalo na Quinta da Granja, por exemplo, foi 6 ou 7 vezes ganhador seguido. Ganhei a Taça Portugal com esse cavalo. Opa, depois tive a infelicidade, lesionou-se um tendão e comprei mais cavalos. E depois, assim, tu começas então no trote, como é que depois passas para os portangos ingleses? Isso tem a ver com as emoções, com o lado racional, porque nós temos um preparador que se chama Joaquim Oliveira, ele não gosta que eu diga que é o Joaquim Ramboia, mas ele é Ramboia, pronto. Irmão do falecido Manuel Armando Oliveira, que era fundador da Liga. Na minha opinião, eu tenho que defender o meu treinador, mas é aquilo que eu penso. Para mim é um treinador ímpar na forma como cuida dos cavalos. Só que mas não. Já conheces o. Já conheci o Quinho. Sim, o Quinho montou o primeiro cavalo que ele teve, comprou o pai dele a uma falecida boa. E os meus tios queriam ir bater aos ramboias por causa deles terem comprado os cavalos. Mas qual foi o teu primeiro porção inglês? O meu primeiro porção inglês. Foi só teu? Era teu? Era meu. Era só meu. Chamava-se Alstrom. Que curiosamente ganhou a um cavalo que hoje é meu, que se chama Rechatudo. Era em Sevilha. Em Sevilha. Sim, ganhou em Sevilha. Depois o Rechatudo também ganhou. E compraste esse cavalo onde? Esse cavalo é curioso que o Ricardo Duarte chega de França com 3 cavalos, um cavalo preto, uma égua castanha e um cavalo lesão. E eu olho para os 3 cavalos e digo assim, gosto tanto daquele cavalo que está ali, 3 anos. Só Ricardo, quanto queres por cavalo? E ele lá falou o valor, eu disse, opá, só te peço uma coisa, deixas-me pegar no cavalo, levar o cavalo à pista, só para ver se ele não tem cornais, se não tem problemas respiratórios. Não quero saber se ele anda muito ou anda pouco. O cavalo foi à pista, passado um dia ou 2, não tinha cornais, o cavalo está comprado. Armado em chique esperto, ali ao 15, comprei um cavalo, um porção inglês. Tu percebes alguma coisa disso? Olhei para ele e achei bonito. Diz-lhe, mas a boniteza não corre. Mas é bonito. O que é que és digo? Era bonito, era meigo. O meu filhote na altura tinha 2 anitos. Tenho fotos do meu filho no meio das mãos de um porção inglês para nós vermos que existem cavalos e que às vezes é mesmo um tabu. O meu filho fazia-lhe festas, não conseguia chegar à cabeça, o cavalo é que se baixava, certo? Para ele fazer festas na cabeça. Mas isto é depois, já há alguns anos de já andares no trote. Sim, isso foi para aí em 16. O professor, a história que contou, começou primeiro com uma égua, que também comprou assim um bocado às escuras, não é? Mas tem uma experiência também com o trote? Ou nunca esteve envolvido no trote? Tive. Quando... Já montou em corridas? Chegou a montar em corridas? Não. Era só proprietário? Eu era só proprietário. E depois, quando eu comecei a ir para a França buscar os primeiros cavalos de porção, já era o professor que ia lá buscar? era eu que ia lá buscar os cavalos. Comprei logo uma caminhonete e disseram-me que em França que os cavalos aqui eram bons e eu fui logo para a França. Pronto, fui logo para a França buscar cavalos. E houve um indivíduo que me pediu se eu lhe arranjava um cavalo preto, uma raça que havia lá em França que era trotador, que eu nem sabia, nem fazia a mínima ideia.
Eu cheguei à França, fui comprar os puro-sangues, comprei 3 ou 4 puro-sangues, e depois perguntei a um indivíduo se sabia onde é que havia cavalos. Queria um cavalo preto, de uma raça que era assim trotador. Epa, vamos aí a um indivíduo que tem uma pizzaria, que esse indivíduo faz criação de pretos, vamos lá ver se ele tem alguma coisa. Vamos lá, ele foi lá ao computador e disse, tenho aí 6 ou 7 pretos. Estão aí numa pastagem aqui perto, podes lá ir vê-los. Eu fui lá vê-los, mais um francês amigo, cheguei lá, vi os 6, comprei-lhe os 6 logo. Eram todos Os 6? Comprou-os todos? Eram todos bonitos. Eu fiquei encantado com os cavalos. Não Comprei sabia logo qual os 6 escolher. cavalos. E eu assim, eles são todos bonitos, eu comprei os 6. Bem, aqueles cavalos eram fantásticos. Porque eram tudo poldres com 20 meses, mais ou menos. 18, 20 meses. Para trazer isso tudo para E baixo. já tinha um caminhão, eu vim cá, descarreguei e fui logo lá buscar os outros. Eu trouxe logo o trotador, um deles, que era para o tal amigo. Quando eu cheguei aqui, porquê? Eu também vos vou aqui dizer uma coisa que vocês não sabem, mas eu sou o fundador da Liga Portuguesa de Paz Travado Portuguesa, que tem a sede em Vila Real, e eu fui fundador dessa associação em Vila Real. Fui presidente durante alguns anos e fundei essa associação de Paz Travado, porque as corridas de Paz Travado são muito características aqui do norte de Portugal. Sim. Não há corridas de Paz Travado para o sul, são aqui no norte de Portugal, que são aqui Arcos do Valdevez, por aí Vila do Minho, Chaves, essa zona toda, Vila Pouca, Vila Real, quase que não há festa nenhuma onde não haja uma corrida dessas. Portanto, eu na altura, quando comecei a trazer estes trotadores para Portugal, que até começaram, corrija-me, com os garranos. Sim, as corridas eram feitas com garranos. O passo de trabalho era com garranos. Porque o passo de trabalho é um passo antinatural. Os cavalos têm que correr com o pé e com a mão do mesmo lado. É contra a natura. E aquilo tem que ser treinado para o cavalo trabalhar aqui, fazer aquele trabalho. Aquele trabalho, dizem, aquele andamento era o que as senhoras usavam antigamente para usar a cadeirinha no cavalo, porque era um passo mais confortável. Então os senhores os reis mandavam treinar com os cavalos com aquele passo, que era para pôr a cadeirinha para a senhora. E depois tinha os empregados que levavam a senhora à festa, enquanto a senhora andava na festa, e eles faziam corridas com aquilo, aqui no norte de Portugal. E essas corridas são muito características. E atenção, quando nós falámos aqui de valores de cavalos de galope, mas o passo travado, o cavalo também tem um valor muito sim, superior ao do galope. Toda a gente quer ter uma coisa boa. Um cavalo que seja bom no passo travado é um cavalo que vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu aqui não quero ser modesto, a modéstia à parte, em 22 corridas ganhei 21. Com um cavalo que trouxe. Mas montava? Não. Eu tinha um jockey para... Mas os cavalos eram mesmos, mas tinha um jockey para montar os meus cavalos. Em 22 ganhei 21 e a outra ficou em segundo, que era um cavalo que ganhava tudo que havia para ganhar. Porque eu trouxe este cavalo trouxe de França, era um cavalo fantástico, que dificilmente aparece outro igual. E por ironia do destino, eu organizei uma corrida, que organizava corridas de cavalos todos os anos em Mesão Frio. Só não faço há 3 anos, eu terminei com isso há 3 anos, porque eu organizava todos os anos uma corrida de cavalos em Mesão Frio. Cheguei a fazer corridas de galope, de trote, mas como nós sabemos, o tipo de terreno é muito difícil em Mesão Frio, e as pistas, agora uma corrida de passo de trabalho nós podemos fazê-la até no Alcatrão. São mais espetaculares até no Alcatrão, não é? Até são mais espetaculares no Alcatrão. E por ironia do destino, numa corrida que eu organizei em Mesão Frio, esse cavalo veio morrer à minha beira. Eu depois vendi-o por bastante dinheiro, e o cavalo correu aí 2 ou 3 mãos e tal, e depois o cavalo veio morrer à minha beira por ironia do destino com uma cólica no dia da corrida de Mesão Frio. Parece que veio ali morrer, pronto. Mas para vos dizer o quê? Essas corridas também são muito enraizadas no norte de Portugal. Muita gente não faz ideia do que aquilo, porque há pessoas que são mesmo aficionadas. E como eu vos estava a dizer, eu fiz a associação de passo travado, mas aquilo não correu muito bem. Porquê? Porque é preciso marcar faltas aos cavalos. Quando os cavalos saem do passo, é preciso marcar-lhes faltas. Isto é como um jogo de futebol. E é um andamento difícil de ajuizar. Não, eu consigo ver bem. Eu já fui júri em muitas corridas e consigo ver bem. Quando o cavalo dá faltas, é nítido. Só que as pessoas são tão fanáticas
que não aceitam. Não aceita. Muitas vezes a A falta é como um penalti no futebol, às vezes Não conseguem ver o que é. não às vezes conseguem ver fácil se de é penalti ou não é. Certo? Mas no passo travado não havia a questão dos tempos, não havia 2 tempos ou 4 tempos, isso... Não. Travado é travado. Não tem mais nada que Ou saber. passo baixo. O cavalo Porque tem que correr. O cavalo tem que correr. Aquilo. Digo isto porquê? Porque eu apoiei algumas corridas ali em Ourense, em Antela, e eles implementaram lá as corridas Mas em Espanha é diferente. da andadura. Em Espanha é diferente. Espanha tem a andadura, tem o chapeado e Isso. tem o travado. E É diferente. A andadura 2 tempos. Exatamente. E Isso não é é a mesma- não é a mesma coisa. Não, baixo, é não é? diferente, é diferente. Isso é aqui em Portugal dizem que isso é um passe manco, no fundo, não é? Aqui em Portugal não. O passe travado o cavalo tem que mandar. É como se tivesse as A mão mãos. e a perna É mesmo, como se sim. tivesse a mão e o pé amarrados. Ele tem que trabalhar mesmo tempo. ao Sim, mesmo não é tempo. cruzado, é do E mesmo quando lado. nós estamos a ouvir. Mas a andadura também é do mesmo lado. Não, mas sim, mas é diferente um bocadinho. A andadura Tem é um que bocadinho bater o diferente. pé e a mão ao Pronto, mesmo foi tempo. isso que me chamaram a atenção. Sim, Mas, sim. Eu como estava lá como juiz, Sim. como diretor da corrida, e estava a ser introduzir aquilo, e eu humildemente também disse aos próprios concorrentes que a minha experiência naquela era não era muita, e estava também ali para aprender com eles. E uma das corridas, um cavalo que ganhou, aquilo era feito por provas por mangas, em vez de Sim, ser sim, individuais. O cavalo ganhou um cavalo e o que ficou segundo e terceiro vieram falar comigo e disseram: olha, ok, tudo bem, o cavalo ganhou, mas o passo dele não é Não é correto. correto. Exatamente. Tínhamos as televisões Exatamente, ecrãs, exatamente. podemos ver, estás a ver, a mão e o pé, apesar de eles lançar a mão e o batem ao pé mesmo tempo. ao mesmo Não tempo, batem ao mesmo tempo. não batem ao mesmo tempo. Exatamente. Havia um pequeno compasso de espera ali. Exatamente. Havia um tac-tac. Isso é Eles diziam- chapeado. E eles Isso é diziam: isto é chapeado. 4 tempos. É, era o que isso é eles diziam, chapeado. 4 tempos. Isso é diferente. E a prova é de 2 tempos. Exatamente. Devia de bater Exatamente. havia ali um Exatamente. ligeiramente atrás. Exatamente. Isso contaria como falta? Não É há falta. problema. Claro. É falta. Em Portugal é falta. Sabes porquê? Em Portugal não é falta. Em Portugal é desclassificado porque não está com o passo correto. Sabes porquê é que o... É desclassificado. mas não tem... é difícil Porque de o analisar. cavalo não está a fazer não está a fazer Mas se nós- o andamento correto. Nós É fomos num piso desclassificado. duro onde ouvimos a mão a bater no chão, Sim, é mais fácil se calhar de interpretar. muito fácil. Mas se for num piso mole, como é a questão da pista de Ourense, Sim. Tens que ir por frames. Não. Isso, eu, seja a pista que for, eu olho para um cavalo, isso é isso, vai. experiência, É experiência e o cavalo vai a correr bem. Também não é qualquer um que pode ser júri daquilo. também é Tem que verdade. ser pessoas Toda com uma muita modalidade muito experiência. minuciosa. Na modalidade tem que ter muita experiência. Pronto. E eu fui das pessoas que mais impressionou as corridas aqui em Portugal, porque primeiro as corridas feitas com os garraninhos, aquilo era uma seca desgraçada, quer dizer, aquilo era, no fundo era uma festa, andava ali tudo meio. E eu aqui introduzi mais, aquilo, pôr aquilo com mais regras, mais a sério, pronto. Só que depois as pessoas não aceitavam muito bem, eu cheguei a uma altura que não tive mais para me chatear com aquilo também, e entreguei a outras pessoas, as outras pessoas lá continuaram com aquilo, e eu afastei-me um bocado porque as pessoas têm que aceitar as coisas. Claro. As pessoas têm que aceitar as coisas, tem que haver Existem educação, regras. tem que haver educação, tem que haver regras nas coisas. Todo o desporto que não tenha regras não é bem sucedido, não vale a pena. Professor, mas voltando um pouco atrás, que é quando o professor traz o tal trotador preto, traz para o passo travado Trago? Não. ou traz para o Não, trote? eu não fazia a mínima ideia para que era. Só que o rapaz quando me pediu era para o passo travado. Porque ele era apaixonado. E então ele chegou à minha casa, eu disse ao telefonelho, disse-lhe: Oquinho, olha, já tenho aqui o cavalo para ti. Ele veio e pegou no cavalo e puxou a mão, e o cavalo começou logo a fazer, e ele ficou logo tolo, porque aquilo era uma coisa do outro mundo, não é? Porque aqueles cavalos valiam uma fortuna. Ficou logo tolo, quer dizer, ele levou o cavalo para Lamego, que ele era de Lamego, montou o cavalo, bem, e o cavalo começou a correr para travado. Quer dizer, que quando eles andavam anos para ensinar um cavalo, aquele fazia aquilo naturalmente. Pronto. E a partir dali os outros 7 já sabes qual foi o destino deles. Aquilo foi sempre a andar. Aquilo foi sempre a andar. Aquilo foi sempre a andar. E a partir daí tive uma fase da minha vida que todas as semanas ia à França buscar cavalo. Todas as semanas. ia à França buscar cavalo. Todas as Todas as semanas. semanas ia à Os França buscar caminhões de cavalo. cavalos. Todas as semanas ia à França buscar cavalo. Eu ia todas as semanas à França buscar cavalos e andava sempre para cima e para baixo, e até que chegou uma altura, quer dizer, o mercado ficou tão encharcado que já não valia a pena, e eu parou. Eu tenho caminhão na mesma, tenho tudo em casa, mas parou. Quer dizer, isso não faz sentido, não é? Não faz sentido. Nós temos que explorar as coisas enquanto elas dão lucro. Quando deixar de dar lucro não faz sentido. Pronto, e parou. E agora tenho os meus cavalos, tenho as minhas charretes, faço uns eventos com
casamentos, essas coisas assim. O José ainda, aos dias de hoje, ainda participa em corridas de carros? Não, agora já não. Assim, de vez em quando gosto de ver e estar com amigos, conviver. Porquê? Porque afastei-me um bocado disso, mas continuo a ter os meus amigos Mas na mesma. desculpa lá, mas eu já vi aqui o Zé, já estive aqui a ver umas fotografias no telemóvel dele, ele está muito ligado aos carros de corrida. e o vício Mas dele fazes é parte, exatamente o fazes mesmo. parte de alguma equipa? Não, eu trabalhava numa oficina normal e depois à noite é que fazia um part-time nesse tipo de coisa. Desmontava, montava e por aí fora. E então a gente ia ganhar ali. E depois ajudava amigos por fora, porque tinha sempre mais experiência de um que de outros. Outros que estavam a começar a fazer rampas, eu já andava noutro tipo de carros, de rally, por aí fora. Já andava noutro tipo de... Chegaste a acompanhar alguma equipa que participa, por exemplo, no Campeonato Nacional de Rallys? Poucas. Acompanhei uma ali naquela zona das Taipas, que era Racing for You. Depois, entretanto, depois tinha... A Racing for You dava assistência, não é que dá assistência ao Armindo Araújo, dava assistência, chegou a dar ao... Não, para o Meireles. Pedro Meireles. O Armindo Araújo é outra coisa. É outra coisa. O Mas Armindo Araújo na Racing for You, o André Vilas Boas também chegou a correr com o carro deles há pouco tempo. É possível que sim, acho que chegar a dar assistência, mas já pode não ter sido do meu tempo. Na Acho que altura, estás enganado, que é Sports for You. O André Não é Race for Vilas You. Boas Vilas Boas que era o de André Sports Vilas for Boas You. tem um carro de rally. Eu penso que é o único WRC que há em Portugal, que é dele. Eu penso que é o único. Ele tem um carro de rally. Mas esse está na garagem, está lá no museu. Está lá no museu. Ele de vez em quando Mas faz ele chegou a fazer algumas provas do campeonato, mas era com um R5. Um R5. Da nova geração. Um C3 R5. E eu julgo que até era os Volkswagen, da Racing for You ou da Sports for You. Eu acho que é Sports for You. aquilo foi-se fazendo ali, a gente ganhava uns amigos e por aí fora. Depois, claro que havia neste caso, como era a associação de Paulinho por aí fora, a gente trabalhávamos juntos, a quase porta com porta, então a gente estava sempre a dizer: como é que tem o teu carro? E, pá, vou começar nele agora, já tenho isto, já tenho aquilo, então a gente foi ganhando ali. Depois o tempo era pouco, depois entretanto eu mudei de trabalho também, afastei-me um bocado e pronto, foi quando eu disse: não, está na hora de eu comprar um porção. Mas alguma vez tivesse um cavalo antes é sim. Ou só acompanhavas as corridas porque tinhas amigos? Acompanhava, não era só isso, mas era a minha família, os meus tios e por aí fora já tinham. Era um bocado um cavalo de passeio e por aí fora. Mas tudo cavalos não ligados às corridas? Não ligados às corridas. Depois tive uma tia minha, comprou um por som e depois ali o amor ainda ficou mais. Mas chegou a correr aqui em Portugal? Essa tua tia na tinha Liga, uma quadra? Na Liga não. Quadra? Chegou a correr nos contra-relógios. Depois aquele gosto ficou-se ali. Pronto, eu depois, o meu primeiro cavalo que eu fui ver, coincidência, fui vê-lo ao treinador de Frederico, que era a Marateca. Sim. Fui vê-la lá. Fui lá vê-la e por aí fora. Entretanto, depois entrou o Covid, aquelas situações de não se poder... sair de casa, as coisas todas, pronto. E depois eu andei ali um bocado, perdi a ideia. E não se pode, pronto. Depois, entretanto, um colega meu, que ele também é treinador de cavalos, ligou-me e disse-me: olha, Zé, é um negócio de um cavalo. Diz, pá, nunca correu, está desbastada, está tudo, mas nunca correu. Disse, pronto, está bem, também pelo valor que é, também não vale a pena. Olha, eu fico com ela. Pronto, eu fiquei com ela e pronto, depois foi aí que ainda ganhei ainda mais entusiasmo. Essa foi a Aroa já? Já. Depois eu comprei na altura, ela tinha sido do Ricardo Duarte. Essa égua veio depois para a Penha e eu pronto, depois falaram-me dela e eu disse: pronto, está bem, compra e começa a treinar. Pronto, e foi quando eu fiz a primeira corrida com ela na Quinta da Granja. Fiz algumas corridas com ela na Quinta da Granja. Vendendo uns problemazitos sobre canas, ganhou uma fissura. Prontos. Depois, entretanto, apareceu-me este negócio. Apareceu-me este negócio do Natal e por aí fora. Foi quando eu peguei e pronto. E vendia e comprei o Natal. Há quanto tempo tens o Natal? O Natal vai fazer um ano. Para aí Ora, eu corri-o em... Sai diretamente do Best Horse para mim. Mas não tem, eu acho que não tem faz um ano para aí em junho.
vai Ou fazer, julho. vai fazer um ano. Sim. Vai fazer um ano. Julho eu ou corri, agosto. eu corri a primeira vez no dia Em São 15, Sebastião. corri no dia 15 de agosto em Uhum. São Sebastião. São Sebastião. Corri que até foi já não E sei acho quem que foi montou. para em junho. Ou em julho É. que eu comprei o cavalo. Depois, E tu costumas ir acompanhar as corridas? é assim, normalmente, sim, independentemente do tempo, sim, porquê? Porque eu também trabalho ao sábado, até ao meio-dia, muitas vezes se a corrida for ao domingo ou por aí fora, quando era em Sevilha ainda podia pegar e podia ir. Agora se for mais longe ou por aí fora já tinha que adaptar um bocado O horário. o horário. Mas pronto, foi assim, eu comprei. Mas é uma ideia de futuro. Continuar Sim, com as sim, corridas. sim, sem dúvida. Correr cá ou correr também no estrangeiro? É assim, eu inicialmente eu comprei o meu primeiro cavalo, que neste caso foi a égua, não tinha aquela ilusão de correr lá fora. Porque a égua poder não ter nível para correr lá e por aí fora. Pronto, depois surgiu a ideia de pronto, vamos arriscar, vamos levar uma primeira vez, vamos levar. E eu corria em São Sebastião, numa preparatória da... O ano passado? Não. Mais já- cedo? Não já há não sei. Aroa, não há Aroa, já Isso foi foi mais a cedo. Aroa. Ainda não era o Natal. Não, isso foi igual. Pronto. Sim, mas eu recordo-me de Aroa o ano passado ir a correr a Sevilha também. Na temporada de Uh, inverno. Sebastião. Foi. De Sevilha foi Não, na eu fui correr lá- na eu fui temporada de correr- inverno. Sim, eu fui correr lá aí, mas eles aí só fui lá uma vez. Fui lá uma vez e não me deixaram correr. As vacinas não estavam direitas, havia Exatamente, uma exatamente. questão de dias que não estava Exatamente, direito foi e o retirada, canário de sim, Sevilha foi não me retirada. deixou correr. Pronto, retiraram-me o cavalo. Depois, quando foi a primeira vez a São Sebastião, eu quando vi aquilo, assim, isto não tem nada a ver com a Maia, não tem nada a ver com o Carmo, não tem nada a ver com isto. Eu pensei assim, eu disse, mas então eu fiquei assim, pronto, vou ver o que é que a água vai dar. Entretanto, vou tratando melhor que conseguir ir para aí fora e quando aparecer aquela oportunidade, aí sim, eu pego e vendo-a e vou tentar subir um bocado de nível, comprar outro e subindo aos poucos para chegar pronto, à meta. Que era ganhar uma corrida lá fora. Como o objetivo era ganhar uma E, corrida lá fora. foi por pouco, foi por muito pouco. Foi por Há pouco. poucos dias atrás, não é? É. Eu acho que o outro cavalo ganhou porque ele realmente tem É. uma cana de nariz que faz assim uma ligeira concavidade. Mas Acabou o- por vir para Portugal, esse cavalo está Sim, cá sim, há poucos dias também. E Mas o foi meu por muito objetivo- pouco. O realmente. objetivo era E vinha a fazer uma boa temporada no Natal e merecia aquela É, vitória. vinha a fazer. O meu objetivo era esse. Era Sim, ganhar na tudo. minha opinião, é um bom cavalo. É um bom cavalo, Sim. claro que sim. Ano passado correu aqui uma vez no campeonato. Ganhou. Sim. Ganhou. Teve escrito, não teve escrito agora para nenhuma jornada ainda. Eu inscrevi-o nesta última Nesta jornada. última jornada. Nesta última Sim, jornada não entrou inscrevi-o. com a manga cheia. Não entrou por causa da manga cheia. Era para eu correr na última vez no Carmo. Como eu tinha inscrito para São Sebastião e por aí fora ficou ali um bocado à coisa. Depois, claro, dei-lhe forfeito de São Sebastião. Depois só corri no Carmo. Então foi quando se inscreveu para correr na Maia. Para correr na Maia. O professor de cavalos de produção ingleses também já chegou a ter. Sim. Foi o primeiro, foi um porção inglês. Sim. Sim, eu comecei com porções. Eu gostava E de. quem é que treinava? Era o Pedro, era na Maia. Eu tinha, Era eu tinha os cavalos na Maia. O irmão de Sotelino Eu Gomes. cheguei a ter na Maia 4 ou 5 cavalos a treinar sempre. E correr lá fora, nunca correu. Não. Na altura não se falava nem. E agora porque é que não tenho um cavalo de corrida? Porque é Tens assim, tudo. Porque é assim. Tens tudo. Não, é assim, eu tenho... Essa é uma boa pergunta. Tenho os meus irmãos que estão todos a fazer corridas de automóveis e eu é que sou, no fundo, o manager deles todos. E eu é que tenho tudo o que é preparação de carros, tudo o que é inscrições, isso passa tudo. Está bem, mas você não tem que ter Pois. esse trabalho nas corridas, só tem que ter o cavalo, não é? Pois, mas o fim de semana quase estão todos. E agora tenho o meu filho também. Quer dizer, este fim de semana vou para Fátima, para a semana vou para Fátima outra vez. Quer dizer, os fins de semana, no fundo, estão todos ocupados. Eu até gostava de ir ver mais algumas corridas da Liga e não tenho ido porque de facto não tenho podido. Mas eu gostava de acompanhar mais até as corridas da Liga. Mas vou acompanhando como posso, mas de facto não é muito fácil para mim porque os automóveis é muita gente a correr. Nós agora temos
passar as corridas em streaming. Ou seja, Sim, isso sim. não há problema nenhum. O Mas eu professor tenho visto. pode comprar. Eu tenho visto. Pode comprar, colocar num treinador à sua escolha Sim. e depois acompanha o seu Mas filho. eu tive, que acho eu tive uma experiência um bocado traumatizante e na segue altura. a corrida. E porque quer dizer, nós pomos os cavalos num treinador e isto tem que haver consciência, E tem que as pessoas têm que saber, porque está muito dinheiro em jogo, Sim. está muito dinheiro em jogo e depois, quer dizer, se não há resultados e se os cavalos chegamos à corrida, os cavalos estão lesionados, porque se lesionaram nos treinos. Hoje temos um bocadinho mais de profissionalismo na. Sim, temos qualidade de Ou seja, treinador. Não era nós fácil. Estamos aqui Não era 4 fácil. pessoas à mesa que têm porsangues ingleses Sim, sim. e todos nós temos porsangues ingleses num treinador. Todos Sim. eles até diferentes. No meu caso não. No meu caso não. Sim, se eu tivesse Mas que entregar cavalos meus a outro treinador, A questão é. cavalos toda questão a é, gente sabe que sou meus hoje- e do que tinha outro treinador entregava-os. Sim, mas a questão não é problema essa. A questão é os nossos treinadores, sobretudo os que estão a tempo inteiro, não é? Que já se dedicam a tempo inteiro a treinar cavalos de corrida, se calhar já têm um zelo que se calhar no passado não era Sim, tão uma igual. cultura não diferente, existe, uma não existe. cultura No ano diferente. passado, no Hoje- passado hoje- Há um Estamos sentido a de falar- responsabilidade. estamos a responsabilidade. falar de 26 anos, 27. Sim, mas Quer dizer, chegávamos, os miúdos durante a semana treinavam os cavalos e nós chegávamos no fim de semana com os cavalos mancos. Mas também me corrija se eu estiver errado. Vimos de uma altura em que a evolução foi enorme em termos de cavalos que saímos dos cruzados, certo? Não, na altura que eu landei já eram por Não é- sangues e sim. bons. Havia muita gente. Aqui, Eu acho que a diferença... Guimarães era o João, acho que a diferença o está João de realmente aí. Guimarães, quê? o Vieram Carmo, descruzados. esses Não, todos eu acho que já a diferença- andavam lá. Eu, na minha opinião, e a outros, diferença está aí. Freitas, outros que andavam por aí, que é aquele senhor como é que faleceu, como é que ele chamava o... Manuel Gonçalves, não. Não, era daqui dos Arcos de Valdevez, como é que ele chamava? Do Ponte de Lima. Não, o Arcos de Valdevez, que faleceu, que também era um bom... Era Não era o brasileiro, o o Pinto Cunha? Marques. O Cunha? Cunha. O brasileiro, o Pinto Marques, que tinha bons Mas cavalos. o que O eu acho- Gonçalves. Sim, Sim, mas o brasileiro havia bons o cavalos. Mas o que eu brasileiro sinto- Pinto Marques vem com bons cavalos um bocado depois de você estar nos cavalos. Não, quando eu cheguei aos cavalos, ele já não. tinha bons cavalos. Ele foi dos primeiros que a ter O porsangues que eu ingleses. acho é que Não, importados não, olha que não foi. nesta época, efetivamente, havia que- mais capacidade acho financeira para Não, os cavalos. comprar e para manter os cavalos. O valor dos E cavalos. hoje- O valor dos cavalos que estão por aqui hoje era o que custava na altura já. Sim, senhor, o que eu dizia. Era- o que eu digo é, era o valor se deles calhar para superior, custarem mais dinheiro. superior. A capacidade financeira que existia à data, né, Era à muito data, maior. era muito superior, não é? E as pessoas hoje têm que fazer mais com menos. E isso aumenta aqui também o sentido de responsabilidade das próprias havia- pessoas. e havia Se outra querem coisa. se manter no mundo, na atividade. Acho que também era um bocado. Eu acho que também era um bocado a falta também muitas vezes de recurso e por aí fora. Porque às tantas nós temos agora o cuidado de ter cuidado da forma como treinamos e por aí fora. Às tantas vezes só ao treinar é sempre. Sim, e também Era uma forma- Houve uma óbvio. mudança, houve uma evolução, na minha opinião, rápida, Muito em grande. termos de animais, certo? E Que de não, treinadores. que não foi acompanhada Sobretudo- pelos jockeys e pelos treinadores. Sobretudo treinadores. Treinadores. A questão, o Que contacto, treinavam em qualquer sítio. Exatamente, Frederico, é isso que eu quero dizer que muitas vezes. o contacto com o estrangeiro. Claro. O contacto Fez-nos dos nossos perceber que proprietários. efetivamente. E sobretudo a criação de treinadores. Treinadores sempre houve, mas o contacto dos treinadores com o estrangeiro, quando começaram a ir a Ourense, começaram a seguir a ir para Sevilha, começaram a ir para Madrid, a São Sebastião, e depois foram para a França, França também. que é o caminho que todos seguem Foi agora. na altura, foi nessa altura que se começou a ir. Havia o Benjamin também, que havia outro, era foi para Sevilha. proprietário, já tinha um Mas também- treinador que era francês, que Também era o agora Pereira. agora Já e nessa altura foi quando começaram a aparecer, de facto bons cavalos e as pessoas começaram a entender que o caminho era outro. mas Mas, ó, mas mas, ó, não professor, existia muito. Ó professor, mas você não nos perdeu o Narciso quando os motores 1600 partiram? Nunca? Não nos perdeu o Narciso Não. quando os motores 1600 partiram? Porque Está a perceber? Você só ficou a saber do defeito deles quando foi à Inglaterra. Sim. Está a ver? Portanto, agora porquê é que você não comprou um cavalo? Responda-me. Porquê é que continua nos carros? Você, há bocado estávamos a falar
partiram 3 motores, certo? Porque é assim. Preparados pela mesma pessoa. Porque é assim. Porque Certo? eu Agora para diga-me porque é que não eu comprou para um cavalo. ter, eu para ter um cavalo, para ter cavalos de corrida, tenho que acompanhar aquilo. Eu acho que E tenho que perder muito tempo. Quer dizer, eu na altura não tinha mulher, não tinha filhos, eu não tinha horas para chegar a casa. Era sozinho. Agora não, agora é diferente as pessoas. Eu chegasse às 2, às 3, às 4 era hoje, igual. hoje, se tivesse que ter um cavalo em casa, não tinha. Pois. Não tenho tempo. Ou seja, se calhar alguns de nós a tinham, mesma não, coisa. também Por isso é não que, tem. Também por tem isso é que cada vez condições, não é? mais Também tem condições, o não é? papel do treinador É muito cá importante. é extremamente importante. Pronto. E o professor, se calhar, não tem acompanhado tanto nos últimos anos, Sim. mas se tivesse, como nós 4 estamos aqui a acompanhar, hoje não teria problemas em ter um cavalo num treinador. Não, eu não estou a dizer, Vir lá visitá-lo ao fim de semana. E dar a confiança, nem ao fim de semana vir, se calhar vir visitá-lo. Mas Mesa a atenção, mesa, ou- eu se voltar para as corridas é para os trotadores, que é para correr Vamos aqui com este embora, amigo. vamos embora. É só para correr aqui com este embora. amigo. Eu se voltar é para os trotadores Não, para correr com porque este é- amigo. porque é assim. Nunca teve um trotador a correr? Sim, foi primeiro. Quando começaram as corridas de trote, quando começaram, o primeiro indivíduo a fazer uma demonstração de trote atrelado em Portugal fui eu. Foi na altura como é que ele chamava o senhor da associação, o senhor O Sim. dali da Cerzedo. O Faria. Não, o Esquece-me o nome dele. Cardoso. Cardoso. Associação. Pediu para fazer lá uma demonstração de trote atrelado. Foi quando eu comprei lá uma. Já com sulkis? Com sulkis. E fomos lá fazer a primeira demonstração. E fui eu. Isso em que anos? E você que montou a Sulky também? Sim, eu num. E eu trouxe 2 cavalos. Eu fui Foi você num sozinho? e outro rapaz noutro. Mas em que ano? Noutro. Mais ou menos. Estamos a falar em 98, 99. por aí. Foi o Cardoso que convidou para lá ir fazer essa demonstração. Depois eu organizei uma corrida em Mesão Frio, onde esteve o Manel Armando, que eu convidei o Manel Armando na altura para fazer lá, fizemos uma corrida de galope, e onde fizemos outra vez a demonstração do trote atrelado. Isso eu recordo-me, era E foi assim, muitas demonstrações. e foi aí que começaram os trotadores a aparecer aí nas recorda-se do primeiro aranhas. cavalo. Mas você algum dia correu no trote atrelado? Quem? Sim, fez demonstração. Não, foi uma Não, demonstração. É que essa demonstração. Então como é que você vamos ter uma peguinha numa pista? Não Você não precisa. consegue atingir tanta Mas- velocidade. É que mas- uma demonstração é uma demonstração. não, Uma mas, corrida é uma mas, corrida. Mas, Eu acho amigo, que o trote é a amigo, única... depois a gente vê, quando chegar a hora. Sabe como diz a minha terra, à beira de morta que se chora. Quando chegar a hora, Quando- a gente vai à beira ver. da Santa Porque nós vamos é falar. assim, Mas é recorda-se assim, do cavalo que teve, várias vezes. Era Mantorras. Foi esse cavalo esse Mantorras, cavalo foi o primeiro. Foi bastante Era lembro-me. Mantorras famoso, e era famoso. e um cavalo lazão. E era um cavalo lazão que eu já não me lembro o nome dele. Eu lembro tinha os desse dois. Mato Torres, pá, andou Eles uns os dois. anitos. Depois vendiu, Lembro de vendiu. ver correr em Ponte Lima. Depois vendi-o ao senhor que era o Sousa da Liberação, vendi-o, mas ainda tive o cavalo para aí 3 ou Era 4 o- anos. Depois vendi-o Mas ao- era já um tratador Manuel francês. Cigano, Era um tratador francês. Eram tratadores franceses. Eu acho que o trote atrelado ainda é uma modalidade que tem algumas parecenças com os carros, não é? Sim. Porque tem que afinar ali Sim, a sim. sulky, tem que ver a Sim, pressão tem dos que pneus, sim, é verdade. o volante... Não, ali- não. Atenção que, com o devido respeito para... Aliás, nós tivemos uma brincadeira Mas, que... Alfredo, peraí. Diz. Já ganhaste alguma corrida de carros?